pessoal, dando sequência ao nosso curso, na aula de hoje eu quero falar sobre Bíblia. Nós já falamos sobre a criação, nós falamos sobre o dilúvio, seguimos esse assunto. Agora eu quero entrar especificamente sobre a Bíblia. Como estamos no curso no nível de conhecimento, o que significa? Vocês têm que conhecerem primeiro e depois entenderem. Acho que vocês já gravaram isso no decorrer das nossas aulas e até dos cursos, dos vídeos abertos no YouTube. Então, sobre a Bíblia, tem alguns pontos para nós aprendermos e para memorizarmos muito bem ao ler ela. Então, nessa primeira aula, na questão de Bíblia, e depois teremos uma especificamente sobre o Novo Testamento, sobre o Antigo Testamento e depois sobre os livros apócrifos. Vocês vão entender nessa aula, lá na frente, o que será. A Bíblia tem uma discussão bem grande entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Não é uma discussão, na verdade, mas as pessoas muitas das vezes não sabem a diferença entre ambas. E eu vou ter que explicar um pouco disso nessa aula para vocês, mas é algo bem leve, vai ser bem suave, tá? A Bíblia evangélica, vamos dizer assim, a Bíblia protestante, ela tem 66 livros. A Bíblia católica, ela tem 73 livros. Ela possui 7 livros a mais, a Bíblia católica. Augusto, mas onde estão esses livros? Todos eles estão no Antigo Testamento, tá? E eu vou explicar bem detalhado aí para vocês. Então, nós já entendemos que a Bíblia católica e a Bíblia protestante ou evangélica, o Novo Testamento é idêntico em ambas as Bíblias. Esses 7 livros que a Bíblia católica possui a mais ali, não é eles o motivo da divergência que nós temos na parte teológica, tá? Isso é conteúdo para outro vídeo, mas acho importante a gente destacar aqui. A diferença teológica não está nesses 7 livros, mas sim em como é interpretada toda a Bíblia. Para um cristão protestante, evangélico, a Bíblia é a fonte primária de autoridade. Então, ela concede autoridade ao ministro, à igreja e aos demais. Para a igreja cristã católica, para a igreja católica em si, a autoridade está firmada sobre o papado, está firmada sobre a tradição da igreja. E para os católicos, é a igreja que concede autoridade para a escritura. Para os protestantes, os reformados, evangélicos, é ao contrário. A escritura concede autoridade para aquele que interpreta ela de forma correta. Mas vamos decorrer sobre esse assunto aqui. Dando sequência, esses 7 livros, nós chamamos, que tem a mais ali na Bíblia católica, de deuterocanônicos. Ou seja, eles são de fora do cânon, não fazem parte do cânon. E na aula sobre o Antigo Testamento, na aula dos apócrifos, deuterocanônicos, eu entro mais nesse assunto. Mas vocês vão saber agora, tem 7 livros a mais no Antigo Testamento, todo o resto é igual. Então, eu vou falar especificamente sobre o Antigo Testamento da Bíblia evangélica, da protestante, que é o mais comum ali, e até para se você for católico, vai servir muito bem para você essa divisão que vamos abordar. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia, ali do Antigo Testamento, nós temos a divisão inicialmente. Antigo Testamento, a primeira parte da Bíblia, e a segunda parte dela, a grosso modo falando, é o Novo Testamento. O Antigo Testamento nós temos desde a criação do mundo, narrado em Gênesis ali no começo, e o último livro escrito é do profeta Malaquias, cerca de 430 anos antes da vinda de Jesus ali, antes do início do ministério também de João Batista. O Novo Testamento, ele começa quando? Com a vinda de João Batista, anunciando o batismo do arrependimento. Depois vindo Jesus, os apóstolos, a igreja ali de Atos, finalizando em Apocalipse. Então, entre o último livro da Bíblia, que é Malaquias, o último da Bíblia no Antigo Testamento, né? O último livro do Antigo Testamento, é Malaquias, 430 anos antes de Jesus. Então, nós temos esse período até João Batista e Jesus, e depois inicia o Novo Testamento com a vinda de Jesus, ou seja, o Novo Testamento em si. Falando sobre o Antigo Testamento, os 5 primeiros livros dele, nós chamamos de Pentateuco. Penta vem da palavra 5 ali. É o livro que os judeus já chamavam de Torá ou Lei. Nós queremos que esses livros foram escritos por Moisés, exceto os últimos versículos ali de Gênesis, que vão narrar exatamente a morte de Moisés. Então, tudo demais, nós cremos que foi Moisés que escreveu. Deus revelou para ele, Deus falou diretamente com Moisés sobre isso, mas tinha também uma tradição oral que eles já acreditavam nisso. Depois dele, nós vamos ter 12 livros históricos, que vai ser 1 Reis, 2 Reis, Josué, vai falar sobre a história de Israel no Antigo Testamento. Depois nós temos 5 livros proféticos, e eu vou especificar cada um desses livros
nas próximas aulas de Antigo Testamento de novo. Depois nós temos os 5 profetas maiores e depois os 12 profetas menores. Tá? No Antigo Testamento nós temos essa divisão. Se vocês quiserem anotar, vocês têm um material complementar aí para dar uma olhada, vai ficar bem bacana vocês aprendendo isso. Depois nós temos o Novo Testamento. O Novo Testamento inicia como? Com os 4 evangelhos. O evangelho de Marcos, Mateus, Lucas e João. Temos os 4 evangelhos ali iniciando. Depois temos um livro histórico também do Novo Testamento, que é o livro de Atos dos Apóstolos, que também nós acreditamos que foi escrito por Lucas. Acreditamos, está escrito no próprio livro ali de Atos e de Lucas, falando que foi escrito por Lucas. Então é interessante quando nós lemos o livro de Lucas, depois o Evangelho segundo Lucas, depois nós temos Atos como uma continuação daquele Evangelho. Então quando vocês lerem assim, vocês vão ver que faz muito mais sentido o decurso da história. Depois nós temos 21 cartas ou epístolas, incluindo as cartas de Paulo e de outros autores, que eu vou falar com vocês na próxima aula sobre o Novo Testamento. E finalizando com o livro de Apocalipse. Então é um tema separado, o livro de Apocalipse. Então o Novo Testamento é dividido em evangelhos, histórico, epístolas ou cartas e revelações ou Apocalipse. E esse finaliza o Antigo Testamento e o Novo Testamento. É interessante sabermos isso, que cada livro nós devemos ler de uma forma diferente. Como assim, Augusto, ler diferente? O que eu tenho falado para vocês é que a interpretação bíblica, ela tem que ser igual. Você está lendo um texto e o que você vai entender daquele texto tem que ser o que o autor escreveu. Nós somos alfabetizados, nós precisamos entender o que o autor estava escrevendo. Então, quando nós temos o Pentateuco, ali, a Torá, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, eles são os livros que são de leis realmente. Então, nós temos que ler eles olhando os detalhes, olhando as genealogias, vendo a importância daquilo. Os livros históricos do Antigo Testamento, mesma coisa. São livros históricos, então vai ser importante assimilar a história que está nele, relacionar, às vezes, o que está escrito nesses livros históricos com o que está em outros livros falando do mesmo período. Porque conta a história de Israel. Para os judeus, o Antigo Testamento inteiro é a história deles, é uma história política, é uma história da sociedade, é uma história religiosa. Para eles está tudo junto. Então, quando nós lemos isso, precisamos ter isso em mente. Depois temos 5 livros proféticos, onde os profetas estão falando a nação de Israel, a Jerusalém, está falando diretamente àquele povo. Então é importante sabermos que Deus estava falando com eles. Isso nos outros livros também, mas deve ser muito claro nos profetas menores e nos profetas maiores também. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, também quando lemos o Novo, isso vai ser importante. A gente entender com qual público Deus está falando. Primeiro, qual tipo que é aquele livro. Depois, como Deus está falando com aquelas pessoas, o que Ele quis dizer com aquele texto. Ou o que aquela pessoa bíblica, aquele homem de Deus que viveu aquele período, estava se relacionando, como ele estava se relacionando. Porque aquele texto foi escrito para aquela época. Ou ele foi escrito narrando o que acontecia naquela época. Então, nós vamos tomar atenção a detalhes ali. Porque nem tudo que está escrito lá como ordenança no Antigo Testamento seja replicado hoje. Quando Deus manda uma cidade entrar em guerra no Antigo Testamento, um exemplo, quando Israel ia contra o inimigo, ali era uma guerra não só civil, mas era uma guerra religiosa, onde eles acreditavam em deuses territoriais, onde cada deus tinha um território, e Deus falava muito abertamente com aqueles povos. Então, e também Israel servia de castigo para as outras nações, ou as outras nações para Israel quando eles abandonavam o Senhor. Então precisamos ter isso em mente quando lemos esse texto, para não fazer uma má exegese. Mas isso daí vai ser no nível de entendimento, para vocês entenderem melhor. Nesse primeiro curso que nós estamos fazendo, estamos planando o nível de conhecimento. Então vocês precisam conhecer aqueles fatos históricos, aqueles fatos que Deus fez, as ordens que Deus deu. Então leiam tentando absorver o máximo de detalhes. E essas orientações que eu estou dando sobre os livros da Bíblia será de extrema importância para vocês entenderem, conhecerem de forma lógica, de forma correta, e depois, quando chegarem no entendimento, vocês tenham um bom entendimento disso. Continuando, depois, quando nós vamos falar sobre os evangelhos do Novo Testamento, o que são os evangelhos? São as boas novas de Deus. Boas novas, eles vêm esse termo de evangelho de quando um país vencia outro na guerra e voltava um soldado correndo, trazendo as boas novas de volta para aquele país, para aquela cidade, falando que o exército tinha vencido. E nesse sentido foi escrito os evangelhos, anunciando as boas novas de Deus para nós. Então nós temos que ir absorvendo as boas novas de Deus, entendendo o que aconteceu lá, a boa notícia que Deus nos enviou, e ao mesmo tempo vendo que é um conteúdo histórico verdadeiro, não é uma história que inventaram, não, é acontecido mesmo.
tudo que está escrito lá é verdade. Depois temos também Atos, que é também um livro histórico, que tem essa diferença, não vai conter as boas novas e os enunciados sobre Jesus igual ao Evangelho, mas Jesus já aparece ressurreto ali no início de Atos, e depois temos o partido da igreja primitiva, onde surge a igreja apostólica ali, e temos a vivência dela sendo escrita no livro de Atos. Depois temos as epístolas ou as cartas, são 21 livros ali. Quando nós lemos epístolas ou cartas, o que nós devemos observar? Ela foi escrita por alguém. E normalmente essa pessoa se identifica na carta, fala, no exemplo meu, eu, Augusto, escrevi essa carta para vocês que estão assistindo esse vídeo por meio de um curso na Hotmart. Vocês entendem? Então vocês vão ler a carta, presta atenção. Paulo se apresentando na carta, Pedro se apresentando na carta, Tiago se apresentando na carta. E para quem que ele manda? Paulo escreve a Tito, por exemplo, a Filemon, a Timóteo. Então, isso é interessante. Aos Hebreus, eu creio que Hebreus foi escrito por Paulo também, Romanos. Então, é interessante saber quem está escrevendo e para quem está enviando. E isso é entender o que aquelas pessoas que receberam a carta, o que Paulo tinha de informação sobre elas, o que Paulo queria ensiná-las, o que Paulo queria ajudá-las. Então, vocês têm que, por exemplo, 1 e 2 Coríntios, olhem como a continuação, entendam o que Paulo queria dizer aos Coríntios da primeira carta e depois da segunda. O que mudou entre o período da primeira e da segunda carta. Fica uma lição na hora que vocês lerem, precisam observarem isso. E depois terminamos com Apocalipse. Quando nós falamos de Apocalipse, vamos ter atenção no sentido dele estar expressando o fim dos tempos. Mas é interessante saber, e é muito proveitoso, saber que João, quando ele escreve Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos. Ele é um refém político ali. Ele está aprisionado. E as cartas que ele manda para fora passam por revisão. Então, para que essa carta de Apocalipse saia dali, ele tem que usar muitas figuras de linguagem, tem que mudar muito o jeito que ele escreve. Para quê? Para que ao passar pelas pessoas que inspecionavam os documentos, não verem falando mal sobre o imperador da época ou de outras pessoas que ele confrontava teologicamente por causa do reino de Deus, ou pessoas que ele incomodou pregando o evangelho, motivo pelo qual ele foi preso nessa ilha. Então, muito do que tem em Apocalipse é para essa carta conseguir chegar ao público final. Mas eu quero explicar para vocês em outro curso isso, ou vai ter vídeos no meu YouTube falando sobre Apocalipse, interpretação delas, mas para vocês entenderem, nesse primeiro momento nós temos que conhecer esses textos, e vocês não conseguirão entender se vocês não conhecerem. E eu quero convidá-los, como eu tenho convidado nas outras aulas, leiam a Bíblia de forma intensa, leiam ela de forma contínua, tentem ler 3 capítulos por dia, 5 capítulos por dia, conforme terem tempo, vai lendo ela. Vocês vão aumentar o conhecimento de vocês nisso, e a cada leitura vai ficar mais simples, mais fácil entender o que está ali. Então, nos vemos na próxima aula falando sobre o Antigo Testamento. Um grande abraço para vocês.